Conhece, me chamo Harley Pacheco, sou um dos psicólogos do IPSE, tá? E hoje a nossa videoaula vai ser uma videoaula bem legal, principalmente se você é estudante de psicologia. Se não é estudante de psicologia, isso também vai ser legal, porque você pode aproveitar fazendo, correlacionando o que a gente vai dizer com a sua disciplina, com seu curso, tá? Bem, quando a gente fala em tradição da psicologia, o que a gente vai dizer? A gente está dizendo que ela sofreu muito, porque é difícil você demonstrar alguns conceitos da psicologia de modo físico, né? Pegando, né? Então, só que a psicologia, para se fundar como ciência, ela precisou se submeter aos rigores da ciência, né? Para ser ciência, ela tinha que seguir os métodos científicos de maneira precisa, tá? O primeiro ponto é você entender como a gente conhece o porquê e como as pessoas pensam, tá? Na maioria das vezes nós fazemos isso por meio da literatura, né? A literatura ela fornece muitos dados, né? As revisões bibliográficas, né? E os psicólogos eles sabem disso, mas eles não ficam apenas na revisão de literatura, eles também fazem experimentos, fazem pesquisas, né? E por meio disso eles fazem ciência, legal? Os psicólogos eles são chamados de de cientistas do comportamento, porque a gente percebeu que já que a gente não consegue mostrar uma instância mental, por exemplo, o consciente, o inconsciente, né, mas a gente consegue demonstrar o comportamento, né? Você consegue observar uma pessoa se comportando, né? E assim, óbvio, né, que isso que a gente está falando foi quando a ciência ela começou, ela emergiu. Mas hoje a gente já consegue mostrar por meio da neurociência alguns aspectos que a gente não conseguia observar antes. A gente consegue avaliar o comportamento com ferramentas mais precisas, né? Então esses pontos, né, eles auxiliaram e eles auxiliam o nosso dia a dia enquanto pesquisadores. Quando a gente pensa em ciência dentro da psicologia, aliás, dentro da psicologia não, em todas as áreas, a gente sempre pensa no conceito de serendipidade, tá? O que é isso, serendipidade científica? É você conseguir, né, você ter a habilidade de identificar coisas que você não procura dentro de uma pesquisa em que você procura alguma coisa, né? A arte de você encontrar coisas que você não procura em um lugar, em algo que você procura, tá? Você ser um pesquisador, assim, em todas as áreas é muito difícil, né? Porque você precisa de algumas aptidões, como você precisa ter bom palpite, você precisa ser uma pessoa que tem bons palpites, né? Você precisa ser capaz de conceber alguns aparelhos que são apropriados para uma pesquisa. Por exemplo, você não vai fazer uma pesquisa de análise sistemática do estado da arte com questionário, né? Ou uma pesquisa qualitativa com questões extremamente experimentais, né? Então você tem que ter consciência você vai fazer pesquisa muitas vezes, vai fazer comparações, vai fazer ciência que muitas vezes você não vai ter uma ferramenta apropriada, então você vai ter que criar uma. Isso vale para todas as pesquisas, né? Você tem que ter a habilidade, a aptidão de distinguir as rotinas experimentais e saber quando você precisa abandonar um projeto que é infrutífero, né? Você tem que ter toda essa maturidade, tá? E aí quando a gente fala em ciência, a gente também tem que ter a questão da precisão científica. Porque o psicólogo ele precisa ser extremamente preciso no que ele está na pesquisa. Ele precisa descrever tudo o que ele faz, com todos os detalhes, tudo o que acontece, desde das palavras, né, que não pode ter ser ambíguo, até o que a pessoa está fazendo, né, e isso tudo com o maior rigor possível, para permitir que outras pessoas no momento posterior elas reproduzam a pesquisa e endossem ou não o que você falou, né? O psicólogo ele precisa ter objetividade científica. Aliás, todas as pesquisas elas precisam ter objetividade, né? E os psicólogos, a gente sabe que toda pessoa eles têm viés, né? O que é ter viés? Ele tem opinião, ele tem conhecimento, ele viveu, ele experimenta as coisas, né? Então, quando você vai fazer ciência, você tem que saber que ela não é neutra, não existe imparcialidade, né?
toda pesquisa, toda ciência, ela é parcial, né? Lógico, tem alguns pesquisadores que eles tentam cada vez mais, né, tirar isso aí, porque isso prejudica. Mas não existe, tá? Tem alguns caras, inclusive, que dividem a pesquisa em vários pedaços e cada pessoa diferente que não conhece o pesquisador, que conhece a pessoa que está direcionando o estudo, faz uma parte. Mas mesmo assim, essas pessoas também elas são influenciadas pelo universo, pela vida e elas acabam tendo vieses, né? A ciência ela não é neutra, tá? Você não pode achar que ela é ingenuidade, você achar que ela é imparcial, né? O método empírico, né? O que é isso? Esse é o método mais usado aí na maioria das vezes nas pesquisas de psicologia, né? Porque vocês investigam alguma coisa pelo método da observação. Então, quando você fala assim, esse método é empírico, você está dizendo que você usou o método da observação para avaliar, para investigar, né? Não necessariamente você precisa fazer a investigação, mas alguém tem que observar e alguém tem que descrever da melhor forma possível. Você tem que saber o que é determinismo científico, tá? Os psicólogos, eles acreditam na maioria das vezes que existe uma relação de causa e efeito natural, né? Ou seja, todos os eventos eles têm causas naturais nas pessoas, né? Por isso se busca hoje leis, né, que regulam o comportamento humano, que regem, né? Você não pode confundir determinismo com fatalismo, tá? O determinismo, como eu disse, ele busca causa natural. Já o fatalismo não necessariamente. Você pode colocar coisas abstratas, né, causas abstratas, mas esse não é o caminho, tá? Pelo menos não da ciência. O psicólogo ele precisa ser parcimônico, né? Ele precisa ter parcimônia científica. O que é isso? Ele deve sempre usar, na maioria absoluta das vezes, explicações simples sobre um fenômeno e que podem ser verificadas, tá? Explicações mais complexas ou abstratas, elas só devem ser usadas em último caso, quando for impossível se explicar coisas da maneira mais simples possível. Eu sei que às vezes explicar de maneira simples não é atrativo para quem está ouvindo ou para um leitor, mas cara, infelizmente é assim, tá? Além disso, tem que ter a questão do pragmatismo científico. Por exemplo, uma resposta ela tem que ter parcimônia, né? Ela tem que ser simples e ela tem que ser possível de ser experimentada. E quando a gente pensa nisso, a gente pensa em pragmatismo, que é assim, você tem que ter uma explicação para ela ser boa e para ser ciência, que seja simples e que se aplique a alguma coisa e que seja possível demonstrar e que faça sentido. Por exemplo, eu não sei se você sabe por que um avião voa, eu vou explicar de maneira bem simples, bem grosseira, tá? Lógico que não vou falar de empuxo e tal, mas eu não sei se você sabe, a asa do avião ela é curva, né? E a parte de baixo ela é reta, né? Tipo assim, ela é reta e a parte de cima curva. Só para você entender o conceito. Por que o avião voa? Porque ele bate no ar, o ar ele não pode ser dividido, né? Ele é indivisível. E aí, só que a asa divide, pá, dividiu no meio. Aí a parte de cima ela é mais longa que a parte de baixo. Então a parte de baixo, como eles são indivisíveis, ela tem que acompanhar a mesma velocidade da de cima, né? Então o que acontece? A parte de baixo do ar ela sustenta o avião, né? Porque ela segue a mesma velocidade da de cima. O que é isso? É uma maneira parcimônica de explicar, porque ela é extremamente simples. E tem pragmatismo, né? Porque faz sentido se você avaliar, né? E se você correlacionar com as outras explicações, tá? E ela é possível ser experimentada. Se você fizer isso várias vezes, você vai ver que, né? Nós temos sempre que fazer pesquisas e pensar numa ciência de psicologia com questões muito amplas e gerais, tá? Só que isso só serve para nortear a gente. A gente tem que sempre responder coisas que são específicas, extremamente reduzidas no campo de abrangente, tá? Por exemplo, o estudo da ansiedade. Você vai falar, vou estudar ansiedade. Tá, mas a ansiedade tem N tipos de ansiedade, então não é uma pergunta boa. A pergunta ela tem que ser assim, qual tipo de ansiedade num número de pessoas X, da idade Y, entendeu? Então quando você vai falar de pesquisa, você tem que pensar nesse ponto. Tá? Toda pesquisa ela tem que ter meta, e as pesquisas de psicologia também.
Elas têm que ser metas que são possíveis de ser alcançadas e que se no fim não forem alcançadas você tem que identificar, tem que falar. Então você tem que sempre tentar identificar, sempre explorar, conhecer alguma coisa, algum tópico, né? Você tem que retratar com precisão esse tópico. Você tem que explicar esse tópico com clareza. Essas são geralmente as metas das pesquisas, tá? E você tem aí instrumentos, né, que são algumas coisas que você vai usar para investigar. E aí você tem centenas, tá? Por exemplo, observação direta, observação em laboratório, observação em campo, né? Você tem instrumentos de avaliação, você tem questionário, entrevistas, né? Testes psicológicos, estudos de caso, enfim, você tem N maneiras de fazer isso. E por fim você tem que fazer as suas considerações finais. A psicologia ela tem isso como tradição, né? E as considerações finais, você mostrar o resultado que você encontrou, tá? Não é a conclusão, porque você não conclui nada. Quem conclui só são as pessoas com doutorado ou pós-doutorado. Pessoas como nós, a gente não conclui nada, a gente simplesmente entende ou pensa que entende alguma coisa. Bem, pessoal, acho que vocês